Duas experiências ocorridas na mesma noite. Do livro Experiências Extrafísicas 2, de Pablo de Salamanca. A primeira, o relato Conversando com um Índio. Naquele dia, fui dormir muito cansado, dando apenas para iniciar um exercício projetivo antes de apagar. Uma vez fora do corpo, encontrei-me com um índio de rosto largo, pele bem morena e bastante robusto. Era um típico trabalhador espiritual da corrente astral de Umbanda. Recordo que a conversa foi longa, mas não pude trazer para o meu consciente boa parte dela. No entanto, lembro-me bem de que a entidade me disse: quando eu dou as minhas sugestões ou conselhos a alguém, mas eu percebo que a pessoa não se esforça para modificar-se e melhorar, simplesmente eu me afasto. Ou seja, ele estava me passando instruções pessoais. A energia que ele emanava era de uma sabedoria simples e objetiva. Pude perceber que aquele amparador tinha um caráter firme, passando uma impressão de que era bastante seguro do que falava. Em seguida, despertei na minha cama. Eu fiquei satisfeito com o contato e refleti que ele, na realidade, estava dando-me um exemplo de como agir com as pessoas no dia a dia. Fiz uma autocrítica e repassei mentalmente como eu lidava com amigos problemáticos. Realmente, naquela época, eu tinha uma tendência a me sobrecarregar com os problemas alheios, colocando nas minhas costas uma carga indevida. Cada um deve fazer a sua parte, pensei. A entidade tinha razão, e eu deveria modificar a minha atitude. Data 20 de agosto de 2002. E o relato seguinte: Cavalos em projeção. Após ter despertado e rememorado a experiência extrafísica com o amparador indígena, levantei-me e fui beber água. Tornei a dormir e projetei-me sem perceber. Quando retomei a consciência, estava ao ar livre, numa região com extenso pasto verde. À minha frente haviam alguns cavalos. Logo alguém se manifestou ao meu lado, chamando-me a atenção para observar bem aos cavalos. Não pude ver quem estava ao meu lado, até porque foquei nos animais. Eles estavam dormindo de pé. Os cavalos dormem, na maioria das vezes, de pé. E o corpo deles iniciava a emanação de um tipo de vapor ou fumaça esbranquiçada. Continuei observando a saída do vapor, que transitava lateralmente e iniciava uma condensação a uma certa distância dos equinos. Então, depois de instantes, ali estavam os cavalos fora do corpo físico. Os corpos astrais dos animais eram quase idênticos aos materiais, apenas com a diferença de que tinham uma tonalidade mais clara. O que era interessante é que os cavalos pareciam responder a uma espécie de chamado sutil, imperceptível para mim, mas não para eles. Naquele instante, então, a pessoa ao meu lado voltou a falar. Disse para mim que deveria continuar prestando atenção aos equinos projetados. Eles, que eram em número de 4, agora caminhavam ordenadamente, inclusive dando passos laterais em perfeita coordenação, como se estivessem num treino de adestramento em conjunto. Aquilo era um espetáculo interessante, embora eu não estivesse vendo quem ordenava os passos que os animais deviam fazer.
talvez estivessem obedecendo ao comando telepático de alguém, provavelmente a pessoa ao meu lado, evidentemente um amparador. A seguir, o amparador destacou a disciplina dos cavalos, elogiando-os, enquanto prosseguiam na bela apresentação que naquele momento parecia uma dança. Na sequência, a entidade voltou a falar, salientando que aqueles animais, considerados irracionais, eram melhores do que muitos seres humanos, pois aqueles equinos tinham as boas características do esforço e da disciplina, enquanto muitas pessoas são incapazes de se concentrar num objetivo, mantendo uma rebeldia sem motivo definido. Logo após, retornei ao meu corpo material. Depois que despertei em meu leito, rememorei toda a experiência, considerando-a bem original. Eu estava satisfeito e logo coloquei-a no papel. No entanto, naquele momento, não fiz uma ligação direta entre a outra viagem astral, que ocorrera na mesma noite, a do índio, com esta. É bem possível que o índio da primeira viagem noturna fosse, também, o amparador desta segunda projeção astral. Ele deveria ter cumprido o papel de adestrador dos cavalos na experiência extrafísica para justamente me passar o valor que há em manter uma disciplina durante a vida, evitando perder o foco das coisas realmente importantes. Data: 20 de agosto de 2002.